Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Então hoje a gente vai gravar mais uma videoaulazinha, nosso capítulo ou módulo 18 da Bio 1 de vocês, né? E a gente vai dar agora continuidade no livro, mas começa um assunto novo, vai ser a parte de histologia, né? Vou projetar aqui os slides para a gente poder ver as figuras que vai facilitar. Repare o seguinte, galera, quando a gente fala aqui de histologia, a gente está estudando os tecidos. E desses tecidos que a gente está estudando, a gente vai estudar esses três primeiros aqui, né? Na verdade, dois, porque dois dentro do conjuntivo, o propriamente dito, por exemplo, né, o adiposo, depois, e o tecido epitelial. Agora, quando a gente fala de estudo da histologia, a gente está falando disso, ó, o estudo dos tecidos, que são ali células semelhantes. Repare, não são células iguais, são células semelhantes, né? São células com um grande grau de semelhança, muito parecida, com algumas pequenas variações. Um exemplo simples daqui para a gente, células do sangue, tecido sanguíneo. Você tem hemácias, leucócitos, plaquetas, que são células com formatos diferentes e compõem o mesmo tecido. Mas são várias, milhões de hemácias e milhões depois de leucócitos, plaquetas, então existe essa quantidade igual e diferente, né? Entenderam, né? A função, né, dessas células seriam desempenhar a mesma atividade biológica na maioria dos casos. Então, por exemplo, hemácias. Todas as hemácias desempenham a mesma função. Transporte gasoso. E aí, no caso, ou semelhante, porque algumas vão estar atuando no mesmo tecido, mas de forma diferente. O leucócito está circulando no sangue, mas o leucócito atua na defesa. Então, nós temos aqui na histologia o estudo dos tecidos, tem aí 4 figurinhas, né, de microscopia, mostrando o tecido epitelial, o tecido muscular, nervoso e conjuntivo. A gente vai detalhar alguns desses hoje e outros nos próximos capítulos. Agora, quando a gente fala de histologia, a gente tem que lembrar o seguinte, é um conjunto de células, né, semelhantes. Então, em algum momento, quando a gente está sendo formado, a gente tem uma célula que dá origem a outras. E as diversidades todas. Elas são as chamadas células-tronco. Das células-tronco, nós temos aqui, nos estágios, né, de transformação das células, aquelas que são pluripotentes e as totipotentes. A célula-tronco embrionária totipotente é aquela que é formada logo após a fecundação. A pluripotente, ela é formada a partir da mórula. Então, existe um aglomerado de células iguais e depois, por transformação, essas pluripotentes seriam capazes de gerar células do sangue, do pâncreas, do coração, nervosas, do fígado e várias outras. Então, as pluripotentes são aquelas famosas células tronco embrionárias que a gente já ouviu falar, que são células indiferenciadas e que, portanto, podem gerar qualquer outra célula de um tecido ou um órgão específico. E além das células-tronco embrionárias, olha lá embaixo no esquema, ó, célula-tronco embrionária, tem a célula-tronco adulta. Essa adulta está presente ou no cordão umbilical, nos tecidos, na medula óssea e no sangue, e ela já tem ali uma célula diferenciada parcialmente. Então, elas não conseguem produzir qualquer célula, sim as células do mesmo tecido ou do mesmo órgão. Tá? Então, elas têm uma capacidade de diferenciação menor. Uma vez que a gente estuda e revê então as células-tronco, nós partimos para os tecidos. O primeiro que a gente vai ver é o tecido epitelial, que tem essas duas principais funções, revestimento e glandular, ou seja, reveste oferece proteção ao organismo, ao indivíduo, e glandular está relacionado com a secreção de moléculas, né? Como, por exemplo, o suor pode ser secretado pela glândula sudorípara. Aí, dentro do epitelial, nós temos as células com formatos variados, aqui um pouquinho, né? Poliédricos, e justapostas. Isso significa que as células estão bem coladinhas uma na outra. Lembra, se o objetivo é fazer o revestimento, eu tenho que deixá-las lado a lado bem coladas. Por isso, tem pouco espaço entre as células, ou pequena quantidade da matriz extracelular.
O tecido conjuntivo já tem os formatos de células bastante diferentes, que a gente vai ver ainda hoje. E essas células estão espaçadas, então vai gerar um espaço com grande matriz extracelular, podendo ser uma finalidade de preenchimento, sustentação, que seriam as principais. Então, características que a gente vai estudar do tecido epitelial nesse momento. Está lá, ó, células justapostas, bem presas umas nas outras, que possuem, para ajudar, para auxiliar essa adesão, uma estrutura, uma especialização de membrana chamada desmossomo. O que o desmossomo é, galera? São proteínas projetadas de uma célula vizinha para outra que atravessa a célula e fica presa no citoplasma da célula vizinha. É como se fosse uma âncora de um barco para poder prender e aderir melhor às células lado a lado, às células vizinhas. Como a gente citou, as funções de revestimento, absorção e secreção, e com pouca ou nenhuma substância entre as células. Detalhe, tecido epitelial, galera, não possui vasos sanguíneos. Então, ele é avascular. Caso um corte na nossa pele tenha sangramento, significa, então, que você não perfurou só o tecido epitelial. Você atingiu a camada abaixo do epitelial, chamada tecido conjuntivo, e nele, sim, existem vasos sanguíneos, capilares. Então, você cortou em 2 camadas. Não precisa ser tão fundo para isso, mas justifica o fato da presença do sangue. Aí nós temos, então, esses 2 tipos de tecidos que a gente vai detalhar e vai ver mais figurinhas de cada um deles. Então, os desmossomos, né, seriam essas proteínas que a gente falou. Olha lá, ó, esses fios projetados de uma célula para o interior do citoplasma da célula vizinha. Adesão. As microvilosidades são essas dobras da membrana plasmática que aumentam o contato da célula, logo aumenta a absorção de moléculas. E as interdigitações, essas dobrinhas aqui na lateral, têm a mesma finalidade que o desmossomo, é para aumentar a adesão. Epitélio de revestimento, galera. Epitélio de revestimento está dentro do tecido epitelial. Então, nós temos aqui um revestimento, né, do corpo, dos órgãos, das cavidades, através desse epitélio. Esse revestimento é externo e interno. Então, esse revestimento externo e interno, né, seja aqui o revestimento para o lado de fora do corpo, ou revestimento interno nas mucosas, né, essa cavidade interna do nariz, do ouvido, dos olhos, esse revestimento interno a gente chama de mucosas, né? Então, eles estão atrelados aqui com o epitélio de revestimento. Repare que existem vários tecidos de revestimento aqui exemplificados. Você tem do esôfago, do estômago, dos rins, cada um de acordo com a região que ocupa e a função que desempenha, vai estar relacionado e vai ter uma característica celular peculiar. Então, ó, intestino, como lá o objetivo é absorver todos os nutrientes que foram digeridos e continuaram a ser quebrados no intestino, eu tenho que absorver, senão vai ser descartado nas fezes. Então, o intestino delgado é rico em microvilosidade, aquelas dobradinhas. Tudo bem? Agora, esse tecido epitelial de revestimento, galera, ele pode ser classificado em 2 formas, quanto ao número e a forma da célula que compõe esse tecido. Então, por exemplo, aqui, ó, na coluna da esquerda, tá? Epitélios formados por uma camada de células. Então, uma única camada pode ser chamada de pseudo-estratificado, pavimentoso, cúbico e prismático. Repare que, como é uma única camada, ele é chamado de simples, tá vendo? Então, simples, porque é uma única camada de célula achatada, pavimentoso. O formato dessa fina camada é de células quadradas ou cúbicas numa estrutura tridimensional, vai ser simples cúbico. Simples prismático vai ter aqui, ó, esse formato alongado, tá vendo?
E o pseudoestratificado, galera, é porque esse formato ele tem células com formatos diferentes. Então, uma está maior em cima e menor embaixo, a outra é maior embaixo e menor em cima. Ou seja, o pseudoestratificado ele é uma única célula, mas que como ele é de proporções diferentes entre as células vizinhas, às vezes dá uma falsa impressão de ser formado por mais de uma camada. Então, por isso é pseudo, é falso. É uma falsa estratificação, uma falsa formação, uma ideia de camadas. Então, o que a gente está vendo aqui é o seguinte: epitélio em relação ao número simples ou estratificado. Simples, uma única camada. Estratificado, mais de uma camada. Então, lá do outro lado, ó, você tem a quantidade, tá vendo? Um depósito, um empilhamento de células. E aí, pseudo, estratificado, repare, só tem uma célula, enquanto que no estratificado tem várias. Aí pode ser, ó, estratificado pavimentoso ou simples. Uma camada achatada ou várias achatadas. Pode ser estratificado de transição, então essas células são com formatos diferentes, dali para cima, né? E assim você vai classificar a célula, então, em relação ao número e forma. Número, simples, estratificado, forma. Pode ser pavimentoso, cúbico, de transição e por aí vai. Então, nós temos aqui agora, galera, o epitélio glandular. O que a gente viu anteriormente era o epitélio de revestimento. Aqui é o epitélio glandular, as glândulas. E elas são classificadas de acordo com a secreção. Então, ó, classificação em relação aos tipos ou local de secreção. Nós temos essas três aqui em amarelos. Repare que a exócrina começa com ex. Então, ó, vai jogar para fora. Tá? E para a glândula ser glândula, ela vai ter que jogar isso num ducto coletor, sendo exócrina. Por quê? Esse ducto coletor é como se fosse uma região que recebe aquele produto que foi secretado pela glândula e encaminha para fora. Então, dá uma olhada na figura aqui da direita. Ó. Nós temos a membrana plasmática, ou perdão, tecido epitelial de revestimento, ele vai crescer em direção ao tecido abaixo, o conjuntivo. A glândula fica lá um pedacinho no conjuntivo, né? E aí, reparem, essa especialização pode ocorrer formando esse canal, que é o ducto coletor. Aí essas células secretam suas moléculas para dentro desse canal e depois esse canal, esse ducto coletor, joga para fora. Um exemplo, glândula salivar, sudorípara, mamária e sebáceas. Todas fazem contato com o ambiente externo. Por isso, tem ducto coletor e joga para fora. A glândula endócrina, essa daqui de baixo, ela não tem ducto coletor. Por quê? Porque ao redor da endócrina existem vasos sanguíneos. Então, esses vasos sanguíneos, eles recebem a secreção da glândula endócrina e assim direcionam até uma célula ou tecido-alvo. Repare, então, que seriam os hormônios, essas moléculas produzidas pelas secreções endócrinas. Hipófise, tireoide, adrenais são alguns exemplos de glândulas produtoras de hormônios. E ainda teríamos um terceiro exemplo, que são as glândulas mistas, ou também chamadas anfícrinas, mesócrinas. Essa mista, como o próprio nome já diz, ela tem uma porção endo e a outra exócrina. Então, parte daquela glândula produz algo que vai ser jogado para fora do corpo e parte produz algo que vai ser jogado para dentro. Um exemplo aí, dois de glândulas mistas, pâncreas e o estômago. Tá? Então, se a glândula joga para fora, exócrina, ela tem ducto coletor e não tem vasos sanguíneos. Endócrina joga para dentro, não tem ducto coletor e tem a presença de vasos sanguíneos. Agora, quanto ao local de secreção, quanto ao tipo de secreção,
Essa glândula, galera, pode ser classificada aqui quanto a merócrinas, apócrinas e holócrinas. É bem fácil de entender. Reparem, quando a célula joga para fora dela só o que ela produziu, só a molécula, só a secreção, ela é chamada de merócrina. Quando ela é apócrina, uma parte da célula vai junto com a molécula produzida por ela. E se a glândula for holócrina, toda a célula se desintegra, se desfaz e vai ser secretada junto com as moléculas geradas. Então, ó, na figura da esquerda aqui, né, a primeira merócrina, repara, aquelas bolinhas lá dentro produzidas são as moléculas e todas elas foram jogadas, a célula continua intacta. Agora, no exemplo do meio, a apócrina, uma parte da célula foi junto com a secreção. E no último exemplo, a célula deixa de existir e toda ela é secretada junto com as moléculas. Então, seria essa forma de classificar também as glândulas, né? Galera, pele é o maior órgão do nosso corpo, do nosso organismo. Então, na nossa espécie humana, quando a gente analisa a pele, a gente não fala, geralmente a gente até generaliza, fala pele, tecido epitelial, mas não é só o epitelial. A pele é uma composição de dois principais tecidos. O tecido epitelial, que é esse que a gente estudou, revestimento e glandular, e tem também a presença do tecido conjuntivo, que é o próximo que a gente vai ver. Então, juntou epitelial e conjuntivo, epiderme e derme, eu vou estar ali formando a pele. Na pele, galera, tem células chamadas queratinócitos, que vai produzir queratina. Qual é a observação aqui importante? A queratina vai ser uma molécula rígida, impermeável, que vai permitir aquela rigidez em alguns pontos, como, por exemplo, na sola dos pés. Né? Regiões que têm muito atrito, né? Até mesmo na pele, no calcanhar, que roça no calçado, pode fazer com que a célula produza um teor maior, uma quantidade maior de queratina, para poder proteger aquela região do contato e destruição de células sadias. Então, isso é o calo, né? O calo seria esse depósito de queratina. Já os melanócitos são células presentes na pele que produzem melanina, que vai dar essa coloração à nossa pele, né? Lógico, geneticamente que a gente determina a quantidade. Mas se você ficar exposto ao sol, à radiação ultravioleta, você ativa os melanócitos a produzir uma quantidade maior de melanina. A diferença entre as pessoas negras e brancas, por exemplo, não é que elas têm maior quantidade de melanócitos. As células delas produzem mais melanina. Então, essa proteína é como se fosse um escudo protetor que reflete aquela radiação ultravioleta e acaba se tornando um benefício para a pele negra por representar uma chance menor de impacto dos raios ultravioletas nas células. Tá? Aí o vitiligo, que a gente fez a observaçãozinha, é porque nós temos a destruição dessas células. Então, elas param de produzir melanina, porque não estão existindo mais, vai ficando aquelas manchas brancas na pele. Já o tecido conjuntivo, que faz parte do tecido, junto com o epitelial, que forma a pele, ele dá uma forma de preenchimento. Ele está logo abaixo. Então, olha aqui na figura, ó. Epiderme, tá vendo? Ó? Essa camada aqui, superficial. A camada do meio é a derme. Até derme, ou seja, epiderme, derme, pele. A hipoderme, que é o tecido adiposo, galera, não faz parte da pele, tudo bem? Então, é essa observação que a gente fez. Lembrando que essas mucosas e serosas, elas estão ali localizadas nessas regiões. Mucosas, as cavidades, o revestimento, e os órgãos e abdômen, as glândulas serosas. Então, da pele, nós temos o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Fica de fora o tecido adiposo.
Repare que os vasos sanguíneos ficam aqui, ó, na derme, nessa camada do meio. Então, não chega na camada superficial da epiderme. Por isso, a glândula que a gente falou, exócrina, ela não tem como jogar para dentro. Ela tem um canal e joga para fora. Aí agora, então, ó, tecido conjuntivo, ele é classificado em propriamente dito, adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. A gente vai estudar tudo isso hoje, né? Não. Esse de hoje a gente vai ver esses dois primeiros, propriamente dito e o adiposo. Tá? Então, o conjuntivo, relembrando, são células com formatos diferentes, muito espaço entre as células e tem várias funções, com destaque as duas primeiras, preenchimento e sustentação. As células, então, são espaçadas, preenchimento e sustentação, muita substância intercelular e, como a gente citou, olha a observação 2, é um tecido conjuntivo sempre vascular, tem vasos sanguíneos. Então, os nutrientes chegam e saem às excretas através desses vasos sanguíneos. Né? De todos esses tecidos que a gente citou na imagem anterior, a gente vai estudar hoje dois deles. Esse aqui em cima, que é o adiposo, né, nessa lupinha, células gordurosas ou adiposas, e temos também o tecido aqui, o propriamente dito, que tem o conjuntivo frouxo, conjuntivo denso, que a gente vai detalhar já já. Então, o tecido conjuntivo, o primeiro que a gente vai ver é o TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito. Em relação aos tipos de fibras que são proteínas, eu posso classificar, né, esse tecido conjuntivo propriamente dito. Então, por exemplo, ele pode ter, né, esse TCPD, uma quantidade muito grande de colágeno, e aí se tem muita essa proteína, você vai ter uma resistência à tração. É difícil você esticar aquela região. Né? Já o tecido, quando ele tem muitas fibras elásticas, ele cede. Então você puxa, ele vem, você solta, ele retorna. A pele, né? Ó, puxei, voltou. E aí, na medida que você tem muitas dessas fibras elásticas, você consegue fazer essa deformação. E a reticular, ela tem colágeno e carboidratos associados a proteínas, glicoproteínas. Estão relacionadas mais com a sustentação de alguns órgãos. Então, vão ficar localizados na cavidade ali, ao redor dos nossos órgãos. Então, nós temos essas três fibras, essas três proteínas, com diferentes características. Tá? As fibras que são resistentes, elas são mais coladinhas umas nas outras, e por isso nós temos a ideia aqui, ó, dessa fibra na cor rosa. São várias, uma do lado da outra, fibra colágeno, resistente à tração. Repare que essa azulzinha elástica, ela já é bem mais fina, por isso ela estica e volta à posição inicial. Agora, em relação à quantidade dessas fibras que a gente estudou, o TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito, pode ser subclassificado em frouxo e denso. Frouxo, como o próprio nome já dá a entender, é frouxo, tem poucas fibras. E ele está mais na região dando preenchimento ou apoio a estruturas de sustentação. A hipoderme, como a gente falou, né, que faz parte do tecido adiposo ali, lá no tecido epitelial, próximo a ele, está lá embaixo, dando apoio e sustentação ao tecido conjuntivo e depois ao nosso tecido epitelial. Já o tecido conjuntivo, propriamente dito, TCPD, denso, é denso porque tem muitas fibras. E aí, muitas fibras significa que ele vai ser mais resistente. Né? Reparem que o denso ele tem mais colágeno do que o frouxo. Como o colágeno está relacionado com a resistência, é difícil você fazer ali o processo de esticar ele, você vai ter o denso mais resistente. Sendo que esse denso especificamente, eu ainda chamo de modelado e não modelado.
Modelado, as fibras ficam paralelas, lado a lado. Então, olha aqui na imagem, ó. Modelado. Cada linhazinha preta dessa, ó, é o limite de uma célula para outra. Estão lado a lado. O não modelado, olha lá a diferença. Eu vejo o espaço entre essas células. Eu vejo o espaço entre essas fibras de colágeno, tá? As proteínas. Então, quanto maior a quantidade de fibras de proteínas de colágeno e lado a lado, modelado. Se elas estiverem espalhadas e eu ver o espaço entre as fibras, não modelado. O exemplo para a gente, ó, o modelado, como tem muitas, maior resistência, ligamento. O ligamento, o que é? É esse TCPD, é esse conjunto de fibras que ficam conectando um osso ao outro. Então, olha aqui o ligamento na imagem abaixo, ó, à esquerda. Esse feixe branco é o ligamento cruzado. E esse aqui, ó, na lateral, tá vendo? Ou seja, o nosso tecido aqui, conjuntivo propriamente dito, denso, modelado, ele tem essas fibras conectando ossos, por isso o exemplo é o ligamento. E se for ligando osso ao músculo, eu chamo de tendão. Olha o famoso tendão de Aquiles, né? A parte vermelha é o músculo, aqui embaixo à direita. A parte branca é o nosso tecido conjuntivo, rico em colágeno, que está ligado ao osso, ao calcanhar. Então, esse tendão é osso no músculo. E o ligamento é osso com osso. O não modelado, galera, eles ficam mais espalhados e por isso tem menor resistência. Seriam as cartilagens. É o tecido que fica aqui, ó, entre os ossos, como se fosse uma região de amortecimento, impedir o choque osso-osso. O TCPD, galera, não se assuste, ainda tem aqui várias células diferentes. Fibroblasto são as células jovens, que têm uma grande quantidade de fibras, né? Produz essas fibras, o fibroblasto produz, sendo que o fibroblasto ela é classificada jovem e o fibrócito é quando ela está no seu estágio adulto. Qual é a característica? Por que ela produz essas fibras? Porque o fibroblasto está relacionado com a regeneração. Então, aquele reparo no tecido lesionado é realizado por essas células do tecido conjuntivo. Já os macrófagos têm função de defesa. Repara, eles fazem a fagocitose. Ou seja, aqui na imagem, ó, ele envolve aquela partícula grande sólida e depois que envolve, por fagocitose, ele faz a digestão, a quebra e a destruição. Né? Então, o macrófago, além de fazer a fagocitose para quebrar e destruir o invasor, o macrófago também apresenta essa estrutura que ele está quebrando para os linfócitos. E assim a gente desenvolve a memória imunológica. A gente aprende como é aquela estrutura invasora para numa próxima eu poder me defender melhor. Já os plasmócitos são aqueles que produzem os anticorpos, também chamados imunoglobulinas. São proteínas de defesa, galera. Então, eu posso a proteína neutralizar se encaixando do lado de fora ou pelo macrófago fazendo o envolvimento, a fagocitose. E os mastócitos auxiliam no processo da defesa porque eles são moléculas químicas, vão liberar moléculas químicas, né, em algumas situações. Por exemplo, histamina e heparina. Histamina faz a vasodilatação, então a gente tem a liberação da histamina para que o vaso sanguíneo agora aumente o diâmetro dele, era pequenininho, agora ficou maior, dilatou, mais sangue, mais células dessa de defesa e mais anticorpos vão ser deslocados para aquela região da infecção. E a heparina é um anticoagulante. Então, no local onde você tem uma abertura, eu libero a heparina para quê? Para impedir aquela coagulação rápida e combater possíveis invasores e depois eu cicatrizar de fato. A heparina, por exemplo, é utilizada nas coletas de sangue.
Quando você tira o sangue, né, que você doou o sangue ou que você for lá fazer exame sanguíneo, aquele vidrinho, tubo de ensaio, onde você joga o sangue dentro, ele é revestido internamente por heparina, para impedir que o sangue coagule e não possa ser analisado no laboratório. E já o processo alérgico, né, que é uma inflamação, a gente tem a histamina, que vai ser ali secretada ou administrada, é um antihistamínico para diminuir essa dilatação, essa inflamação. Lembra, os antialérgicos todos são antihistamínicos, porque eles vão bloquear a histamina no nosso corpo. Então, impede a vasodilatação. Certo? Olha aqui uma curiosidade nas figuras para a gente. Ó. A cicatriz, então, né? O que é a cicatriz que fica? Olha lá, o tecido foi lesionado, cortado, e aí, ao invés de produzir todas as células e repor na mesma quantidade, os fibroblastos podem fazer depósitos de fibras, de colágeno a mais do que deveria. Então, aquelas fibras que se acumulam vão gerar essa cicatrização, essa marca que a gente vê no local do corte, né? Ou os famosos queloides. Tudo bem? Aqui embaixo é que a vitamina C ela auxilia a prevenção do escorbuto, assim como nesse processo aqui auxilia os vasos sanguíneos para evitar que eles se arrebentem e formem esses sangramentos, como no escorbuto, a doença dos marinheiros. Aí, galera, a gente falou do TCPD, né? Tecido conjuntivo propriamente dito. Tecido conjuntivo agora adiposo, gordura, células adiposas ou adipócitos. Funções: podem ser reserva de energia, podem ser utilizados como fonte de energia, então. Isolante térmico, mantém a temperatura corporal agradável, retém o calor. Elétrico nas células nervosas, bainha de mielina para garantir o impulso nervoso. E proteção mecânica, porque ela vai ser uma camada mais espessa que amortece esses impactos caso ocorra no organismo. Essa gordura subcutânea ou hipoderme e também presente no interior do osso, que seria a nossa medula óssea. Então, olha lá, ó, hipoderme é aquela camada lá de baixo. Lembra? Primeira e segunda camada, epiderme e derme, faz parte da pele. A terceira camada, hipoderme, não, aqui na cor amarela, mas é do tecido adiposo. E no interior do osso, nós temos lá um depósito de células gordurosas, células lipídicas. Galera, o que determina a produção do tecido adiposo? Existem fatores genéticos, existe a epigenética, que são fatores ambientais influenciando, como, por exemplo, ansiedade, né? Ansiedade não à vontade, comendo isso, pronto, né? Ingestão de calorias. Se eu como muito mais alimentos calóricos do que eu preciso, a tendência é o corpo estocar. Começa estocando na forma de carboidrato, depois transforma em lipídio, tecido adiposo. E vale a pena lembrar que o tecido epitelial não tinha vasos sanguíneos, o conjuntivo tem, então o adiposo é conjuntivo, ele tem esses vasos. Aí, ó, o adiposo, atividade hormonal, tá? 2 hormônios importantes, leptina e estrogênio. A leptina, galera, é chamada de hormônio da saciedade, por quê? Porque ele vai controlar a ingestão de alimento. Quando a gente acaba de comer, esse hormônio, então, ingestão alimentar alta, esse hormônio é secretado pela célula adiposa, vai sensibilizar o hipotálamo para que ele diminua a ingestão de comida. Então, o tecido adiposo ele vai secretar leptina. Essa leptina, em grande concentração, informa o hipotálamo que existe muito lipídio sendo comido, ingerido, e que por isso eu não posso mais comer, porque eu já tenho toda a quantidade necessária. Então, alta concentração de leptina diminui a ingestão de alimento.
E o oposto, uma baixa quantidade de leptina aumenta a vontade de comer. Então, para a gente seria interessante que o nosso corpo produzisse o tempo inteiro leptina, que aí você não engorda, não é não? Mas não é bem assim que funciona. A obesidade é um processo que esse de leptina está desregulado às vezes. Então, por mais que o corpo esteja comendo excessivamente lipídios, ele não produz a leptina na quantidade desejada, o corpo entende que ele ainda precisa ingerir mais. Então, por isso, ele come mais do que deveria. Já o estrogênio, galera, o crescimento do endométrio, ele promove, né, esse espessamento aqui do útero, da parte interna. Ele é também um hormônio lipídico, né? Ele vai transformar a testosterona e o estradiol em estrona, que é o estrogênio. E tudo isso, então, controla esse crescimento do endométrio. Quando a idade vai avançando na mulher, esse hormônio vai diminuindo. Então, por isso, começa a prejudicar e ter dificuldades em engravidar com sucesso. A observação 2, acumulam gordura, quem? O estrogênio secretado acumula gordura e, por isso, pode prejudicar a tireoide, o funcionamento dela, desregulando essa glândula importantíssima. Já a observação 3, o próprio estrogênio ainda atua no pâncreas, protegendo contra a resistência à insulina. Então, se eu tiver um processo de desregulação da produção do estrogênio, eu vou prejudicar a retirada do carboidrato, da glicose sanguínea para dentro do fígado. Então, por isso, ele acumula e pode gerar uma diabetes. No caso, né, a falta do estrogênio. E aqui, algumas curiosidades, né, um aprofundamentozinho. Nós temos aquele tecido gorduroso, a hipoderme. Lembra, a hipoderme é o tecido de gordura que está abaixo da derme. Então, primeiro, epiderme, derme. Pele, né, formada pelo tecido epitelial de revestimento, e a derme aqui tem o glandular e o tecido conjuntivo propriamente dito. Abaixo é a gordura. O acúmulo dessa gordura eu posso fazer a retirada pelo procedimento de lipoaspiração. Tá vendo a figura esquerda e direita? Tem uma quantidade menor porque é como se fosse de fato um aspirador. É bastante arriscado esse procedimento, né? Porque pode perfurar algum vaso sanguíneo, provocar hemorragias. Por isso, caso seja necessário fazer, né, você tem que procurar profissionais qualificados para isso. E quando a gente fala de celulite, as nossas gostosurazinhas, né, os excessos de gostosura, nós temos aqui um problema que é provocado de que forma? Você tem as fibras, aquelas fibras colágenas que a gente estudou, elas são repuxadas. Por quê? O aumento da quantidade de células adiposas faz com que elas fiquem puxando de diferentes formas essas fibras e vai gerando aquela ondulação na pele. Então, aqui, né, dependendo do grau 1 até o 4, você tem uma maior quantidade de células adiposas ou maior repuxamento dessas fibras. O que pode gerar celulite? Tá? Aqui alguns casos, exemplos. Sedentarismo, obesidade, fumo, bebidas alcoólicas, questões hormonais, tudo são fatores que podem provocar, né? Não existe uma causa específica. E já as rugas são caracterizadas pela destruição das fibras. Então, essas fibras colágenas que dão essa resistência e essa elasticidade à pele, quando elas são destruídas, a pele vai caindo, vai permitindo ao nosso corpo parar de tracionar, de puxar e manter puxada aquela fibra. Se deixa de manter puxada, a pele cede. Por isso vai ficando o processo de enrugamento com o avanço da idade. A gente deixa de produzir essas fibras na quantidade necessária, aí eu deixo de fazer a tração. Pode ser provocada as rugas também por diversos fatores, como a idade, né? Fatores biológicos, avanço da idade, ou exposição excessiva ao sol, fumo, bebidas.
Então, tudo isso sem controle, né, exposição ao sol, por exemplo, sem uso de um protetor solar, né, adequado, pode gerar esse processo de rugas no corpo, tá? E é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido, né? Foram muitos nomes, bastante informação, concordo, mas revejam, vejam ali o vídeo direito, vê e lê a apostila de vocês, tenta fazer os exercícios desse capítulo, e mesmo assim, se tiver alguma dúvida, anota, pergunta para a gente, pergunta para os professores, monitores, a gente vai ter o prazer de ajudar vocês, tá bom? Então fiquem bem, se cuidem, e até a nossa próxima aulinha, galera. Um beijo no coração.